Galera, tudo bom com vocês? Bem, hoje nós iremos falar um pouco sobre a hiperplasia prostática benigna e vamos evidenciar algumas coisas que a diferenciam do câncer de próstata, esse câncer que é tão importante e tão incidente no Brasil, certo? Então vamos lá. A hiperplasia prostática benigna é o crescimento benigno da próstata. Ela acomete homens normalmente com idades maiores do que 50 anos. E o tamanho normal da próstata é de 25 e tem alguns autores que consideram até aí 30 gramas, certo? Bem, o crescimento benigno da próstata, que é conhecido como hiperplasia prostática benigna, ele é um crescimento advindo da zona de transição da próstata. Isso vai diferir principalmente do meu câncer de próstata. Por quê? Porque em relação ao câncer de próstata, nele eu tenho o crescimento da zona periférica, ou seja, enquanto a hiperplasia prostática benigna ela é advinda da zona de transição, o câncer de próstata ele é advindo da minha zona periférica, certo? Ou seja, são entidades diferentes advindas de regiões da próstata diferentes, certo? Então vamos lá. Quais são os fatores de risco para a hiperplasia prostática benigna? O fator de risco, principalmente, é a idade superior a 50 anos de idade. Outro fator é o histórico familiar. Nesse caso, para histórico familiar, nós só consideraremos parentes de primeiro grau, ou seja, o pai e os irmãos, certo? E o outro fator de risco é a produção de testosterona, certo? Tecnicamente, com o decorrer da idade, a produção de testosterona ela deve estar diminuída, principalmente a partir de 50 anos de idade. E o que acontece? Nesses indivíduos ainda não se sabe o mecanismo, mas muitos deles o nível de testosterona permanece normal. E essa produção de testosterona é considerada como um fator de risco para o HPB, certo? Bem, com relação aos sintomas, basicamente o que nós iremos observar é que nesse paciente acometido pela hiperplasia prostática benigna, ele pode apresentar alguns sintomas. Nesse caso, vou só evidenciar um ponto aqui, que é bastante importante. O grande problema da hiperplasia prostática benigna não é o tamanho da próstata, mas os sintomas que essa próstata hiperplasiada irá causar, certo? Nesse caso, por exemplo, ocorre frequentemente pacientes com uma próstata, por exemplo, de 70 a 80 gramas que não tem nenhum sintoma. Por quê? Porque essa próstata ela teve um crescimento e esse crescimento não promoveu a, a interrupção do meu fluxo urinário na região da minha uretra prostática, certo? Coisa que às vezes tem um paciente que tem uma próstata de 40, 50 gramas e essa próstata já promoveu a interrupção do meu fluxo urinário naquela parte da uretra prostática, certo? Então, basicamente, a gente vai tratar os sintomas, certo? Bem, com relação aos sintomas, eles podem ser sintomas obstrutivos, e nesse caso, os sintomas obstrutivos eles serão jato fraco, hesitância, gotejamento, intermitência, certo? Ou podem ter também os sintomas irritativos, que são o que? A urgência, disúria, polaciúria, noctúria, entre outros, certo? E o que é importante diferenciar do câncer de próstata? O câncer de próstata é uma doença que a gente vai tratar a gente vai fazer um tratamento para o câncer da próstata, diferentemente da hiperplasia prostática benigna, que nesse caso o tratamento é para os sintomas da minha doença, certo? Com relação ao mecanismo da micção, o que nós iremos observar é, naturalmente no paciente,
ocorre o relaxamento do esfíncter e a contração do detursor da próstata, certo? E isso vai promover o esvaziamento, fazendo com que o paciente tenha a micção propriamente dita. No caso, no paciente com hiperplasia prostática benigna, o que acontece? Pode acontecer que essa próstata hiperplasiada, ela ocasione uma obstrução na minha uretra. E o que é que vai acontecer? Essa urina que deveria passar durante a micção do paciente não vai conseguir. Isso vai ocasionar o quê? Um refluxo da urina, certo? E esse refluxo da urina pode ocasionar alguns comprometimentos e até mesmo um comprometimento eventual do parênquima renal, podendo levar esse paciente a uma doença renal crônica, certo? Bem, e o que acontece? Quando eu tenho essa obstrução da minha uretra, ou pelo menos uma interrupção nesse canal, um estreitamento nele, o que acontece? Eu tenho um maior esforço do detursor, do músculo detursor da bexiga, certo? Para conseguir vencer essa barreira, para que o paciente consiga ter aí a sua micção normalmente. Bem, e como eu estava dizendo aqui, se na HPB nós iremos tratar os sintomas, nada mais correto do que ter uma tabela de sintomas prostáticos, certo? Essa tabela ela vai de 0 até 35 e os sintomas prostáticos eles irão ser classificados como sendo leves, moderados ou graves, certo? Por que é importante a existência dessa tabela de sintomas prostáticos? Porque é uma doença que evolui lentamente. Ou seja, um paciente que tem hiperplasia prostática benigna, vamos supor que essa doença evolua com 15 anos, então o paciente ele começa a se acostumar a urinar mal. Então, por exemplo, eu pergunto para o paciente, de acordo com o jato urinário, seu João, quando o senhor vai urinar, seu jato é forte ou é fraco? Eu não posso perguntar isso. Por quê? Porque, como é uma doença de progressão lenta, no caso desse paciente em 15 anos, o que acontece? Ele se acostuma a urinar mal, certo? Ou seja, se ele tiver um jato mais fraco, ele se acostuma gradativamente, porque esse jato vai piorando cada vez mais, mas no decorrer do tempo a evolução é muito lenta. Então, esse paciente ele não vai conseguir me dar informações tão precisas. Então, por exemplo, o que é que eu posso perguntar? Seu João, como é seu jato? Quando o senhor vai fazer xixi, o seu xixi, o jato, é aquele que bate lá perto da parede ou aquele que está mais próximo de bater nos pés? Aí ele me diz, ele me dá a informação mais correta possível, certo? Bem, e o que acontece? Quando a doença vai evoluindo, inicialmente a bexiga ela consegue suprir essa necessidade, esse maior esforço muscular. Só que o que acontece? Conforme o paciente vai envelhecendo, seus músculos também irão envelhecendo. E, posteriormente, depois de um tempo, esse paciente vai ter a perda da função vesical e da capacidade de esvaziamento, certo? Por quê? Porque ele ficou idoso, porque a musculatura dele envelheceu, certo? Porque a própria bexiga já não aguenta mais, já fez muito esforço para tentar vencer aquela barreira, certo? Que era causada, no caso, pela obstrução na minha uretra prostática, ocasionada pela hiperplasia prostática benigna. Bem, e o diagnóstico? Como é que nós iremos fazer esse diagnóstico? Bem, esse diagnóstico é predominantemente clínico, ou seja, o paciente eu vou tratar ele, vou realizar o diagnóstico com base nos sintomas que esse paciente referir ou que ele reclamar, certo? Bem, outros métodos de diagnóstico pode ser também examinar a bexiga, no caso o paciente tiver um bexigoma, ou toque retal, certo? Perceber que essa próstata
está aumentada, mas a próstata aumentada não significa que esse paciente vai ser sintomático para a hiperplasia prostática benigna, certo? Inclusive, o aumento do meu volume prostático não significa que é um fator de risco para a minha hiperplasia prostática benigna. Por quê? Porque eu posso ter uma próstata que cresceu, mas não obstruiu a minha uretra prostática, ou seja, esse paciente seria assintomático. Bem, com relação aos exames complementares, nós iremos pedir sumário de urina. Além dele, nós iremos pedir também a creatinina, PSA e uma ultrassonografia abdominal. A ultrassonografia abdominal, basicamente, para nós examinarmos o tamanho da próstata através do lobo mediano. O PSA, para eu fazer um diagnóstico diferencial com o câncer de próstata. É muito comum nesses pacientes eles apresentarem concomitantemente hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Por quê? Porque é um paciente mais idoso, certo? A creatinina eu peço para examinar a função renal e o sumário de urina basicamente para ver se o paciente tem hematúria, leucocitúria, entre outros, certo? E outros exames mais específicos são a urofluxometria e o estudo urodinâmico. Tem também a cistoscopia, mas esse aí nós reservamos eles em casos extremamente raros, certo? No estudo urodinâmico, eu consigo diferenciar se o meu problema é na próstata ou se é da contração da bexiga, certo? Bem, na urofluxometria, basicamente, esse exame ele irá medir o jato médio do meu paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo maior que 15 ml por segundo, esse é um fluxo bom, certo? Se eu tenho um fluxo de 10 a 15 ml por segundo, esse aí já é um paciente de hiperplasia prostática benigna que provavelmente ele já tem sintomas moderados, certo? E quando eu tenho um fluxo médio menor do que 10 ml por segundo, esse paciente ele já está com fluxo bastante prejudicado. Normalmente é um paciente que já apresenta sintomas mais graves da hiperplasia prostática benigna, certo? Bem, com relação ao tratamento, basicamente o tratamento ele é guiado para que eu consiga proteger e preservar a função tanto da minha bexiga quanto a minha função renal. E ele vai ser de acordo com os sintomas que o paciente ia apresentar, certo? No caso, se eu tenho um paciente que tem sintomas leves, o que eu vou fazer? O acompanhamento clínico desse paciente, certo? Ver se ele vai progredir, se ele vai melhorar, enfim. Se os sintomas são sintomas moderados, eu vou partir para o tratamento medicamentoso. Lembrando que sintoma moderado é o paciente que na tabela de sintoma ele tem de 8 até 19 pontos, certo? E como é que vai ser esse tratamento medicamentoso? Ele vai depender do meu volume prostático. Ou seja, um paciente que tem uma próstata menor do que 40 gramas, o que é que eu utilizarei? Eu vou utilizar bloqueadores alfa-adrenérgicos como a doxazosina. Doxazosina, certo? Então, esse é o medicamento que eu vou escolher nesses pacientes que têm uma próstata com volume menor do que 40 gramas. O que o bloqueador alfa-adrenérgico vai promover no meu organismo? Ele vai promover o relaxamento da uretra prostática e do meu colo vesical, certo? Então, assim, vai facilitar esse paciente de ter sua micção. E essa medicação, ela faz efeito inicial com 2 horas, certo? Então, esse paciente vai conseguir ir no banheiro com muito mais tranquilidade. Se a próstata desse meu paciente for maior ou igual a 40 gramas, o que é que eu faço?
É um erro muito comum as pessoas dizerem que a gente vai colocar um inibidor da 5-alfa-redutase, mas não. Nós não colocaremos esse medicamento de forma isolada. Nós vamos associar ele ao bloqueador alfa-adrenérgico, certo? Então, se o paciente tem uma próstata menor do que 40 gramas, eu vou utilizar um bloqueador alfa-adrenérgico. Se o meu paciente ele tem uma próstata maior ou igual a 40 gramas, eu associo a esse bloqueador alfa-adrenérgico um inibidor da 5-alfa-redutase, certo? Esse inibidor da 5-alfa-redutase, um exemplo dele é a dutasterida, certo? E o que é que ele vai promover? Ele vai promover a redução do meu volume prostático. E em até 3 meses, essa medicação, que no caso seria a dutasterida, ela vai demorar para fazer efeito, certo? E o que é que eu faço nesse paciente? Eu tenho que reavaliá-lo. Por quê? Porque é um paciente com sintomas moderados e provavelmente essa bexiga ela não vai conseguir passar tanto tempo conseguindo vencer essa barreira, certo? Então o que é que eu faço? Passo a medicação para o meu paciente e reavalio ele com 3 meses. O paciente melhorou, diminuiu os sintomas, o que é que eu faço? Eu passo a reavaliar ele a cada 6 meses. Se em 3 meses o paciente volta dizendo que teve piora dos sintomas, nesse caso evoluindo aí para sintomas mais graves, o que é que eu faço? Eu vou mandar esse paciente para o tratamento cirúrgico, certo? E quando eu tenho sintomas graves nesse caso, basicamente é um paciente que pontua na tabela de sintomas prostáticos de 20 até 35. Então, para esses pacientes, eu reservo o tratamento cirúrgico, certo? E basicamente o tratamento cirúrgico não vai ser de escolha do paciente, mas de escolha do médico responsável por ele, certo? Então, por exemplo, numa próstata de 20 a 80 gramas, eu vou fazer ressecção transuretral, certo? Se eu tiver uma próstata maior que 80 gramas, terei que fazer uma prostatectomia aberta. Por quê? Quando a próstata é até 80 gramas, a ressecção transuretral é muito boa, porque é o mínimo invasivo possível, ou o mínimo invasivo possível, e eu consigo fazer essa cirurgia de um modo mais rápido e mais fácil, certo? Sem ter tantas complicações. Já numa próstata maior que 80 gramas, o que é que acontece? A ressecção transuretral não serve mais. Por quê? Porque nesse paciente ele tem um risco de hemorragia maior. Então, numa ressecção transuretral, num paciente que tem menos de 80 gramas, é excelente. Num paciente que tem mais de 80 gramas de próstata, já é uma situação bem complicada. Porque se esse paciente começa a ter uma hemorragia ali, fica muito mais difícil. Então, para os pacientes com próstata maior que 80 gramas, nós iremos realizar a prostatectomia aberta. Por quê? Porque a principal complicação é hemorragia. E nesse paciente com a próstata maior que 80 gramas, se ele vier a ter uma hemorragia, na prostatectomia aberta eu estou com a hemorragia na mão, então eu consigo controlar rápido e facilmente, certo? E quais são as principais complicações do tratamento cirúrgico? As complicações são principalmente as infecções urinárias, hematúria, insuficiência renal crônica, calculose vesical, retenção urinária aguda, certo? E no meu diagnóstico diferencial, o que é que eu vou observar? O câncer de próstata e de bexiga são diagnósticos diferenciais de extrema importância. Além desses, nós temos calculose vesical, cistites, bexiga neurogênica, estenose de uretra, certo? E sequela neuropática, nesse caso em pacientes que vieram a ter algum episódio de AVE, certo? E o que é importante lembrar? Se o meu paciente chega reclamando que já vinha há algum tempo sentindo dificuldade para urinar e agora ele não consegue mais urinar já faz 1 ou 2 dias, ele chegou e eu estou no plantão, o que é que eu faço?
eu vou pegar, fazer uma sonda de Foley. Por que sonda de Foley? Porque se eu fizer uma sonda de alívio, ela não vai resolver. Ela resolve o problema de imediato. Então, 12 horas depois, o paciente já está com o mesmo problema. Por quê? Porque houve uma interrupção, no caso causada pela hiperplasia prostática benigna, na minha uretra prostática. Então, esse paciente é prioritário eu fazer uma sonda de Foley, certo? Porque esse paciente, enquanto eu não tratar, ele não vai conseguir ter uma micção adequada, certo? Então foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.